Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma exposição de Ieda Magri, autora de Águas Frias, uma pequena cidade de Santa Catarina. Esse livro saiu pela editora Relicário. Eu fui no lançamento do livro, que foi aqui no Rio, na Blux. Na verdade, acho que foi um dos lançamentos, ou foi uma conversa, não sei exatamente, porque foi dela com outra autora, que foi a Carola Saavedra. Então, a minha edição está autografada, foi lá que eu adquiri. A Ieda trabalha aqui na UERJ, a universidade onde eu me formei e fiz as minhas pós. Ela é professora de teoria literária, mas ela tem, então, essa experiência de ser de uma cidade do interior de Santa Catarina, inclusive de uma família, assim, até um pouco campesina mesmo, né? Ligada a sítio, terra, com criação de animais, e a gente vai ver muito dessa experiência descrita aqui nesse livro. A Ieda faz aqui um texto de difícil definição de gênero. Ele tem um quê de autoficção, na medida em que a gente vai vendo que a narradora que fala aqui também se chama Ieda, também é escritora, né? Então existe uma certa aproximação com uma experiência biográfica, mas eu acho que existe uma estetização também. Eu também tenho a impressão, até por comentários que ela faz no próprio livro, que ela pretende transcender também um pouco essa questão do gênero autoficção, né? Fazer talvez alguma coisa diferente. Mas existe, então, essa relação com a vida dela definitivamente. E uma exposição narra, não exatamente uma história, né? Com início, meio e fim. Ela vai contar aqui um evento familiar. Ela estaria recém-divorciada, com 40 anos, e faria uma visita à casa dos pais, onde era comum comemorar, fazer eventos, né, reuniões familiares com um grande banquete, né, uma grande refeição, e essa refeição demandava o sacrifício de um boi, né, algum animal ali que estava na criação. Ela até fala aqui que a família dela não ganhava dinheiro com isso, mas era uma família que estava muito ligada à criação de animais e também à agricultura, ali tinha uma plantação própria, e eles extraíam ali o seu alimento, né, dessas criações próprias. Acontece que a Ieda vai passar por uma situação, né, a Ieda narradora, de epifania ali nesse retorno à casa. Existe muito uma identificação de mudança mesmo, né, de como o estar longe dessas práticas familiares e da casa paterna e dessa vida próxima a uma natureza de uma maneira bem diferente, como é aqui no Rio. Isso cria um deslocamento nela, um deslocamento de percepção, talvez uma sensação de estranhamento. E num determinado momento em que o boi tá pendurado para ser ali descarnado, tirar a pele, tirar as vísceras e tal, ela começa a se imaginar no lugar daquele boi. Ela começa a fazer uns exercícios de imaginação, de se colocar no lugar do boi e também de pensar ali o coração do boi, né? Que é uma parte do corpo que vai ser retirada e que ela vai pegar nesse evento de família, ela vai pegar, ela vai lavar, enfim. E aí ela começa essa reflexão muito curiosa sobre questões dela, emocionais. A gente vai percebendo, inclusive, que existe um certo paralelo na descrição do corte do boi. Conforme ela vai mostrando pra gente essas fases, ela também vai mostrando pra gente fases dessa sua reflexão, desse seu retorno a certas questões emocionais. E aí a gente vai vendo ela falando um pouco sobre essa mudança de família que ela sente, né? Então, como era ser parte de uma família, e aí depois no casamento ser parte de outra família, e aí como no retorno ela se sente um pouco solta, né? Ela já não se sente exatamente de volta na família original. Existem também muitos comentários sobre o relacionamento dela com a mãe. A gente vai vendo que não é um relacionamento muito fácil. Mas eu acho que o mais interessante é o fato de que a Ieda vai construindo aqui uma espécie de painel subjetivo. E essas associações que ela faz são muito poéticas. Então, esse boi que é abatido, existe a primeira identificação que ela faz do boi consigo mesma, mas depois ela começa a fazer uma identificação da mãe com o boi. E existe, eu acho, um pensamento em torno dessas vítimas, né, que podem ser vítimas sacrificiais em níveis muito diferentes. Eu separei algumas passagens para vocês perceberem o texto e um pouco dessas reflexões. Na página 33 tem um momento que eu gosto muito, que ela diz assim: um coração que era vida, um coração que andava pelo gramado, que comia, um coração que era agora comida. De repente olhei em volta os muitos olhos dos bois vivos,
com outros números e tive a impressão de estar no conto de Tolstói, Kostomer, e que quem estava narrando era um deles. Um boi me olhava com fúria e imaginei a revanche dos ruminantes. Também tem essa coisa interessante que essa exposição é claramente a exposição de uma leitora e escritora. Ela vai citar uma série de textos aqui com os quais ela vai conectando essa experiência e essas epifanias. E o livro também é uma exposição no sentido de que ele tem fotos. Nessa visita que ela faz à família, ela faz algumas fotos. Aqui a gente tem 2 bois e esse boi que eles abatem é o boi 45, por isso que ela fala aqui que se vê observada por bois com outras numerações. Então tem essa coisa de individualizar. Ela, quando fala desse boi, ela individualiza o boi, é o boi 45, e pensa, né, vai fazendo uma série de reflexões. Eu aqui vou mostrar só as fotos mais light. Assim, as fotos não são chocantes pra mim no livro, não. Mas não sei se alguém aqui tem sensibilidade com imagens de carne de boi, porque aqui vai ter imagens também do processo de tirar a carne, tirar a gordura, tem o coração do boi, enfim, tem uma série de fotos que ela fez e que a irmã dela também fez, porque ao longo do processo de escrita do livro ela percebeu que faria muito sentido que as fotos fizessem parte, né? Isso eu vi numa live de lançamento que ela fez, como esse livro é de 2021, teve uma live que talvez o lançamento oficial tenha sido online. E aí ela fala que ela fez um caderno, ela até cita aqui no início como um caderno, e ela fala que de fato ela fez um caderno, e ela foi colando essas fotos que ela tirou na visita ali e foi escrevendo essas epifanias, essas impressões a partir dessas fotos. E então ela sentiu que as fotos deveriam fazer parte do livro. E eu acho que o livro ele também é organizado de um jeito interessante como exposição, porque além de ele narrar momentos dessa visita que ela faz, ele vai ter alguns momentos que são essa memória da relação com a mãe. Ela vai ter descrições, por exemplo, da relação dela com o corpo de um homem amado, que nem sempre fica claro se é um novo homem ou se é o homem de quem ela se divorciou. Existe também, por exemplo, aqui num determinado momento, ela bota uma receita em italiano, porque a família dela era de origem italiana. Então tem esses textos diferentes, mas eu acho que todos eles fazem parte de uma mesma experiência, que é a de tentar conectar a vida atual com a vida familiar, a mulher do passado com a mulher do presente. O tempo inteiro ela fala da menina de cabelos pretos, ela tá falando dela mesma. Aqui no livro a gente tem essa capa, aqui tem um casal e aqui tem umas criancinhas, mas no fim do livro a gente tem a foto inteira, né, que são os pais dela, ela e um dos irmãos, embora ela tenha tido outras irmãs depois, né, aqui uma época quando ela era criancinha. Eu arriscaria dizer que esse é um livro sobre espantos também. E que parte do espanto que a Ieda desenvolve aqui é o espanto de concluir que do boi 45, a mãe dela, os seres viventes estão numa dinâmica de servir uns aos outros. Alguns vão estar servindo sempre uns aos outros. Aqui ela não está advogando pelo vegetarianismo, claramente não é disso que ela está falando. Inclusive porque o tratamento que essa família dá para os animais da sua criação é muito respeitoso. Existe todo um cuidado de sacrificar o animal da maneira mais cuidadosa possível, que ele sofra menos, enfim. Então, não é uma coisa industrial. A questão, eu acho, é que ela vai percebendo essa dinâmica de servidão que parece um pouco inescapável dos seres. Ela vai estendendo isso, né? E vai percebendo como, por exemplo, uma mãe está sempre numa relação de servidão, de certa maneira, na medida em que ela tem que cuidar de filhos que são mamíferos extremamente dependentes. É a mãe que amamenta. Então, assim, existe aquela coisa de... tem um determinado momento, por exemplo, que ela olhando o boi aberto e as pessoas tirando as vísceras do boi, ela imagina que a mãe dela esteve aberta e que da barriga da mãe saíram 5 filhos. Então, também tem um pouco essa aproximação, né, de um corpo que também serve a uma gravidez e de uma mãe que vai viver em função desses filhos. E aí ela leva essa reflexão do sacrifício para outras questões, meio que talvez tentando fazer uma conexão com a nossa história. E num determinado momento ela vai falar dos sacrifícios humanos que foram feitos por pessoas, né, em determinadas culturas. Eu vou ler aqui um trecho da página 57. Quando estive no México e subi ofegante aqueles degraus todos da pirâmide do Sol, sentia meu coração bater e o sentia na boca, e lembrava que as vítimas dos sacrifícios ao Sol eram humanas. Era uma eu, um você,
e elas dançavam ao subir e então tinham o coração arrancado enquanto vivas. Lembrei do filme Apocalipto do Mel Gibson e da cena, para mim, chocante, em que Jaguar Pó está deitado sobre o cepo de pedra com o peito nu. E no instante em que teria seu coração arrancado, ocorre um eclipse, o que é interpretado como uma recusa do Deus Sol, que já estaria satisfeito. Mas menos espetacular e ainda mais chocante, para mim as cenas lidas são mais intensas que as cenas vistas, é a descrição de Bataille do sacrifício humano entre os astecas, quando escreve sobre uma das vítimas que realmente é morta, e assim torna mais doloroso o exemplo. Então a gente vê que ela vai fazer essa conexão do boi que nos serve para que a gente viva, né, através do alimento, da mãe que serve aos filhos, né, que também é uma questão de vida, e dos sacrifícios humanos, que para essas culturas também era uma questão de vida, né? Eles estavam ali tentando agradar deuses que estavam muito ligados às questões naturais, né? Então Deus que permitissem colheita, deuses que não permitissem seca, que não permitissem também enchentes. Então existia essa ideia de que sacrificar aqueles humanos também estava muito ligado à garantia de uma certa, da manutenção da vida, né? E aí é interessante como ela resgata isso do primitivo, né? Talvez como a gente esteja sempre se submetendo ou submetendo uns aos outros. E isso vai levando a algumas reflexões que ela faz no livro que eu acho muito interessantes. A primeira delas, acho que é um certo horror diante da morte humana, do sacrifício humano. E ela vai mostrando como ela se sente muito diferente com a ideia de um boi sacrificado para alimentar pessoas e com a ideia de um ser humano sacrificado, né? Aí a gente também precisa pensar na cultura, né? Ela só consegue se horrorizar porque ela já vive numa cultura que vê o sacrifício humano com péssimos olhos, né? Como uma atrocidade. Mas ela definitivamente vai falar desse horror durante o livro e vai tentar refletir sobre essa diferença, né, entre o horror diante da morte de uma pessoa, do assassinato de uma pessoa, e isso não tem a ver, acho que só com o sacrifício humano, acho que ela tá pensando aqui no assassinato de modo geral, mas na concessão com a morte de animais. E aí ela vai também desenvolver uma reflexão sobre a relação com a natureza muito interessante, né? Tem um momento aqui, a gente está falando de pessoas que vivem mais numa região de campo. E então ali eles estão numa proximidade muito maior com a natureza. Então ela vai falar, por exemplo, sobre como ela cresceu com essa experiência normal de ela e os amigos, os primos, os irmãos, catarem rãs, sapos para comer. Então, de como as próprias crianças estavam engajadas nesse tipo de coleta de pequenos animais para comer. Como não havia muito uma relação de choque com isso. Tem um determinado momento também que ela fala de um prato, né? É o capítulo anterior a esse capítulo da receita italiana, onde ela vai falar, por exemplo, sobre como a família dela come um prato tradicional que é com passarinho, né? Então você faz uma polenta, só que você mata um monte de passarinho e frita esses passarinhos. Eu não vou mentir que pra mim soou estranho, mas claro, não faço parte dessa cultura, né? Eu tenho uma amiga gaúcha que já tinha me falado que a família dela fazia uma espécie de caldo de pombo, né? De um pássaro que é muito parecido com pombo. Ela me contava isso sabendo que eu ia achar engraçado, mas pra ela era algo super comum. Não, a gente come cozido de pombo, normal. Eu que nasci em área urbana, precisei, na verdade, aprender que aquela carne, né, alguém precisou me dizer que aquela carne ali que eu via era o mesmo bicho se mexendo. Lembrança mais clara que eu tenho de que alguma coisa que eu comi era um bicho que estava vivo é que minha avó costumava comprar o frango no aviário. E ela ia no aviário, ela escolhia o frango, ela fazia uma receita lá que acho que era molho pardo, e então tinha que usar o sangue do frango. Então assim, eu ouvia ela falando, né? Ela falava, eu quero frango assim, eu quero sangue do frango, que eu vou fazer não sei o quê. E aí você ouvia os gritos do frango, no fundo, né? Pelo menos nos anos 80, eu ia no aviário com a minha avó, eu ouvia os frangos gritando, eu ouvia os gritos do frango. Gente, desculpa se tá muito gráfico esse negócio. Eu me lembro que ficava meio chocada quando era criança. Mas eu vou parar de descrever essas coisas. Mas enfim, essa é a memória mais próxima que eu tenho de saber, de entender que iam matar o frango que a gente ia comer naquela hora. Eu não via, né, sendo morto, mas sabia que era isso que estava acontecendo lá no fundo do aviário. Tem um outro momento que ela narra que eu acho ótimo, né, que ela fala de uns gatos selvagens que viviam ali no entorno do sítio, e ela conta como era comum
que os gatos tentassem invadir a casa deles à noite, ou no cair da tarde, algo assim, para surrupiar a comida da casa, porque eles sentiam o cheiro da carne. E que teve uma vez em que eles se descuidaram, e eu acho que foi um descuido das crianças em especial, acho que elas tinham ficado meio que recebido essa missão de tomar conta da carne, mas não tomaram. E aí os gatos destruíram o jantar. E assim, não é porque a família tinha uma criação que eles eram necessariamente ricos, então existiu aquele senso de desperdício, né? A gente perdeu a nossa janta porque os gatos comeram. E aí a família entra numa espécie de vingança contra esses gatos. A família ficou sem seu alimento, né? E aí ela vai comentando a diferença, por exemplo, que há entre os gatos selvagens e, por exemplo, a gatinha que ela tem na casa dela, ou a gata dos amigos dela, de que ela toma conta. Eu acho interessante ela trazer essa diferença de cultura, porque, assim, nem é o mesmo país, ela tá falando de experiências que acontecem no mesmo país, e que, assim, nem é uma questão temporal, porque talvez essa realidade que ela tá descrevendo, que é a realidade da infância dela, ela mudou para ela, porque ela fez esse trânsito geográfico, e esse trânsito acompanha um trânsito temporal. Né? Mas muitas pessoas que vivem no interior acreditam que ainda vivam esse tipo de coisa. E é interessante porque ela vai mostrando como o olhar dela muda, né? Ele desnaturaliza em relação a essa relação com a natureza, que me parece que é uma relação muito menos de harmonia, né? Como muitas vezes a gente, quando quer, e eu acho que tem que preservar a natureza definitivamente, não é disso que eu tô falando, mas assim, de que uma integração com a natureza envolve alguma tensão e alguma disputa. E porque existem outras espécies que vão estar ali disputando com você por alimento, por recurso, por espaço, talvez, né? E como isso estava ali meio que comum. Tem até um momento em que ela reflete sobre uma música, é uma música muito famosa, não vou cantar aqui não, mas o povo da minha geração com certeza já ouviu, que é uma música que vai contando da história de um menino que ele foi morto por um ataque de boi. E eu não sei se vocês já visitaram um sítio, mas em especial animais que acabaram de ter cria, eles ficam um pouco perigosos, né? Ficam um pouco agressivos. Se você se aproxima deles e eles acabaram de parir, eles vão correr te dar carreira mesmo, né? Então existe um pouco essa ideia ali do animal defendendo, né, a cria dele. Então, como nem sempre essa relação é assim, suave. E ela entra nessas reflexões, o livro não é definitivo, mas ela entra nessa reflexão de será que é por isso, porque no nosso imaginário os animais podiam, de certo modo, revidar, né? Eles podiam tentar revidar, se defender, que a gente não via com tanto choque, com tanto horror, que eles fossem usados ou mortos. E aí ela vai fazer uma reflexão interessante, por exemplo, sobre como ela tinha pena do alface. Porque quando ela ia colher o alface, ela tinha a sensação de que o alface não podia se defender, né? Então ela tinha essa sensação de um desperdício maior do que o do animal. Porque o animal podia se defender, mas o alface não. É interessante isso, porque não deixa... Pode parecer uma maluquice, mas é uma reflexão sobre a nossa relação com o outro. E o outro é muito diferente da gente, né? Tem um outro momento que eu acho espetacular, que é que ela fala como o boi consegue ficar te encarando parado, né? Inclusive tem uma foto maravilhosa aqui disso, que ela fala que assim, a gente vai projetando coisas nesse boi. A sensação que a gente tem é que o boi tá nos julgando. Mas ela fala uma coisa que é muito interessante, que não é porque eu não sei, eu não consigo provar que o boi pensa, né? Ou que o boi sente, que ele não sente, né? Então você tem essa imagem do boi encarando, e ela fala, se você ficar parado na frente de um boi, ele fica assim, paradão, não pisca, te encara, e você vai se sentir meio constrangido. Em parte, eu acho que é porque você tá projetando coisas ali, e no fundo você não tem como tirar informação desse boi, né? A comunicação é impossível, né? Então eu acho que tem isso. O livro, como eu falei que ele é uma coisa de espanto, eu acho que ele é um espanto em relação a essa alteridade radical, que é um outro animal, uma outra espécie, né, plantas, enfim, a gente não sabe. E no fundo, a gente vai projetando coisas nelas na medida de julgar se aquilo ali sofre mais ou não, se a gente deve subjugar ou não. Tem essa coisa também de que na medida em que ela vai falando de coisas emocionais, familiares, que são difíceis, eu acho que a narradora também tá se colocando um pouco no lugar dessa vítima, porque mal ou bem, todos esses seres vivos que são utilizados, numa certa perspectiva, eles podem ser vistos como vítimas, né? Então você decidiu tirar aquela criatura ali do seu crescimento natural, do desenvolvimento natural da sua vida, para encerrá-la
num determinado ponto, encerrar com um objetivo, né? Ou você vai matar o bicho para comer, ou você vai tirar o alface da terra e vai impedir que ele continue crescendo, espalhando. E na medida em que ela pensa sobre os seus próprios sofrimentos, eu acho que ela se coloca também um pouco nesse lugar de vítima. E uma coisa que também me impressiona muito é essa intensidade do vivo, de alguém que lida com animais. Então, essa coisa de você criar um animal, de você abater um animal e lidar ali com a carne dele, né? E você mata o boi e às vezes você vai abrindo as vísceras, você vê que o coração dele ainda tá com alguns espasmos. Então essa proximidade radical com o vivo que em ambientes urbanos a gente perde, pelo menos outro tipo de vivo, na medida em que a gente consegue fazer uma separação entre o alimento, né, que come e todo o processo envolvido do animal vivo se tornar um alimento. Então eu também acho que tem uma tentativa de desautomatizar essa proximidade com um vivo, né? Um boi é um animal muito grande, é diferente, talvez seja muito diferente de uma relação com a mosca. Agora eu tô lembrando do ensaio Escrever da Marguerite Duras, onde ela fala longamente sobre a morte de uma mosca, né? Mas eu acho que é esse momento em que você desautomatiza, você fala, é minúscula a mosca, né? Ela é uma coisa irritante, mas ela tá viva. Né? A vida dela talvez tenha o mesmo valor do que a minha, né? Numa outra perspectiva. Não na minha perspectiva, mas numa outra. Né? A vida dela é um milagre tanto quanto a minha. E aí, para terminar, eu acho que o livro ele tem essa questão de ser uma exposição de fatos, uma exposição de fotos. Ele tem essa ambiguidade do título, né? Ele é uma exposição de imagens e de reflexões, mas ele também é uma autoexposição, né? Ele é uma exposição no sentido de que ela está expondo certas questões íntimas ali, né? Isso também vai ser discutido aqui num determinado momento. Eu achei o livro interessantíssimo, definitivamente me pegou. Então fica a recomendação. É isso, muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar meu trabalho. Beijos e até a próxima. Tchau!